Então a gente vê aqui o equipamento de corte, equipamentos mais simples, a gente viu um pouco sobre os sensores, o que está em contato com a amostra, né? A gente vê que aqui no rotor cilíndrico, na verdade, a gente preenche um copo em volta, né? Então toda essa área é coberta de amostra. E aqui nas placas e nos cones, só tem embaixo um filme pequeno de amostra, então também quantidade de amostra. Agora a gente põe tudo no reômetro, a gente manda ver, né? A gente varia a velocidade, por exemplo, ou seja, a gente varia a taxa, que mede o torque e determina uma vez calcula uma viscosidade através da lei de Newton. Então, como é que eu visualizo isso e como chamo isso? Tem duas formas normalmente. Eu chamo isso aqui, a curva de tensão em função da taxa, eu chamo de curva de escoamento. Curva de escoamento, né, curva de fluxo, e a outra, né, já calculada a viscosidade, em função da taxa, eu chamo de curva de viscosidade. Tá? Sempre lembrando que eu não consigo medir viscosidade. O que eu meço, na verdade, é um torque ou uma velocidade, né? Mas a viscosidade é sempre calculada. Eu não consigo medir um atrito entre duas camadas virtuais no modelo de Newton. Não consigo. Então, viscosidade é um valor calculado. Então, a gente vai ver na prática que enxergo nas medidas, nas curvas de tensão de acisalamento, então nas curvas de escoamento, de fluxo, eu consigo enxergar umas coisinhas a mais normalmente, especialmente o que se refere a erros de medida, de materiais que saem do grafo, então esse tipo de problemas eu enxergo melhor normalmente numa curva de escoamento. Ok, isso é medido, isso é calculado. Então tá. Aí tem que falar um pouco sobre tipo de comportamento. Né? Newton introduziu o modelo. Né? Viscosidade é tensão dividido por taxa. Ok. Mas ele considerou viscosidade como uma constante de material. Então, existem fluidos newtonianos, que eu chamo de fluidos newtonianos, e são fluidos que não mostram uma alteração da viscosidade variando a taxa de cisareamento. Quais são esses fluidos? Óleos padrão, por exemplo, óleos minerais. Óleos minerais, eu consigo meter um reómetro, um viscosímetro, variar a velocidade de rotação, eu vou ver que a viscosidade é constante, Esses óleos, portanto, também são usados para calibrar, verificar a calibração de equipamentos, porque eu sei que eles não mudam a viscosidade. Só que isso é a minoria das minhas amostras reais. Né? A maioria tem outro comportamento. Tudo que é um pouco estruturado já foge do comportamento newtoniano. Então, tudo isso que não é newtoniano é não newtoniano. Então, eu tenho diferentes classes, tipos. Um muito comum é o comportamento pseudoplástico. Pseudoplástico, na verdade, é um pouco esquisito o termo, né? O termo em inglês, na verdade, é mais preciso, shear thinning, ou subcisaneamento afino. E essa curva aqui, a gente vê a viscosidade cai aumentando a taxa de cisaneamento. Aqueles modelinhos que eu mostrei antes, muitos deles, alongamento, orientação de partículas na direção de fluxo,
Isso aí resulta num decréscimo da viscosidade com a velocidade ou a taxa de acisalhamento. Shampoo, né, loções, soluções poliméricas, poliméricas, tudo isso mostra mais ou menos esse comportamento. Tem o contrário. Tem os fluidos dilatantes, o shear thickening em inglês, na literatura inglesa, que em algum momento uma taxa mais alta engrossa. Esse comportamento a gente encontra normalmente, principalmente em suspensões concentradas. Vocês podem imaginar uma suspensão concentrada. Praia, perto do mar, né? Aquela areia molhada. É uma suspensão concentrada, na verdade, né? De areia. E se a gente fica lá, em pé, na praia, naquela parte molhada, o que acontece? Olhando para o leste, tem que ir cedo, né, para olhar o amanhecer, aí fica lá, a gente afunda devagarzinho. Então, a gente está, só a gravidade está atuando, então aquela suspensão de areia concentrada, ela tem uma viscosidade menor em taxas menores. Mas, bom, aí a gente está meditando lá, aí vem, sei lá, uma turma joga futebol de praia, errou a bola e pá! E leva uma cacetada, né? E cara, que foi isso? Nesse momento, a areia é muito dura. O impacto corresponde a uma taxa bem maior. A viscosidade da suspensão é dilatante, aumenta bastante. Por que é isso? Porque as partículas de areia não conseguem desviar uma da outra numa frequência muito alta, né? Então tem que ir devagar. Quando está tudo devagar, está desviando, mas não no impacto. Então a gente sente uma viscosidade muito mais alta. Isso são curvas de viscosidade, né? Se a gente coloca os mesmos tipos de comportamento como curva de fluxo, né, a gente vê que aí a tensão em função da taxa newtoniana vai saindo da origem e é uma linha reta, né, aumentando a força, né, aumenta a velocidade, ou seja, isso é proporcional, diretamente proporcional newtoniano. Né, nos fluidos pseudoplásticos, aumentando a viscosidade, a velocidade afina, né? A viscosidade cai, então não é mais uma linha reta, mas uma linha que perde a inclinação. A inclinação está diminuindo. E o contrário acontece com os líquidos dilatantes. Alguns exemplos, né? Fluidos newtonianos, no modo mineral, né? Curva de viscosidade não varia com a taxa, curva de fluxo é uma linha reta crescendo. Fluido pseudoplástico, aqui é uma solução de CMC, carboxímetro de celulose, né, muito utilizado como espessante, sei lá, em muitas áreas, e você vê por que é usado como espessante, né, porque a viscosidade da CMC de uma solução de CMC ela é muito alta, taxas pequenas, e ela diminui bastante com a taxa de cisalhamento. Isso é a viscosidade, isso aí é a curva de tensão, a curva de fluxo. Aí chocolate, outro exemplo, aí no chocolate já tem outro aspecto também. Agora, uma perguntinha aqui, tem o chocolate verde e tem o chocolate azul. São duas curvas que não está assinado aqui, mas é chocolate derretido, né? Então é 40 graus.
ultraprocessado acima de 40 graus, então, ou mais. Se eu quero bombear esse chocolate, ou esses chocolates, o que vocês acham? Qual é o chocolate que se bombear, deixa se bombear mais fácil? Qual? O verde? Quem é a favor do verde? O contrário, quem é a favor do azul? Qualquer resposta tem que ser justificada. Então, o pessoal que votou pelo verde, por que é o verde? O gráfico é para torque por taxa de cinzalamento. Aqui é torque, ou tensão, né? Tensão por taxa de cinzalamento. Esse verde não é um comportamento do Não é, podia aparecer, mas aqui não é, mas não vai passar o zero. Mas, independente disso... Mesmo que fosse a pessoal, você tem que olhar uma coisa tipo de fluido, outra coisa é valor de viscosidade. Você pode ter um fluido, mel é newtoniano, água newtoniana, óleo newtoniano, é tudo newtoniano de viscosidade diferente. Então você pode ter um fluido newtoniano de alta viscosidade, um isodoplasto de baixa viscosidade, na mesma baixa, ou os pés. Pode ter um isodoplasto de alta viscosidade e aquilo muito baixo, na mesma baixa. Você tem que ter a viscosidade para parâmetro, e não o tipo de fluido. E ali a inclinação da azul é menor, então a viscosidade é menor. mais fácil de bombear. Tem menos força, né? Exatamente. Se eu falo, eu tenho que saber para onde olhar na curva. A pergunta é meio capciosa, né? Mas eu já marquei a região aqui para ajudar. Isso é curva de fluxo, então, como a Ana falou. Aqui, bombeamento são taxas médias para altas, né? Não são as taxas menores. Então tem que olhar para essa região. E nessa região aqui, a curva azul, né, o chocolate azul, exibe menos tensão, ou seja, eu preciso menos força para chegar na mesma velocidade. Então, acho que o chocolate azul você deixa bombear melhor, é mais fácil. Especialmente de prova, né? Aquela prova que a gente quer aplicar ainda. Não assim, não vai ser agora. Agora você abriu o jogo aqui, não vai ter que pensar em outra. No final aqui tem que ter uma provinha no final. Ele tem que estar a minha chefe acabou de chamar. Você deu uma ótima razão. Essa deitada, tá tudo bom. Esse é um exemplo para um fluido dilatante, né? Então você vê a curva de viscosidade, é difícil enxergar, mas a curva de viscosidade é a curva vermelha, né? Você vê que as taxas bem pequenas já está subindo, né? Um plastisol, quem sabe o que é um plastisol? Provavelmente não, né? O plastisol é uma suspensão de PVC. E PVC é usando cadeira de PVC, peças de PVC, tem futebol, né, que você reveste com PVC, não é couro, a maioria das vezes hoje não é couro, né, um tecido revestido com PVC. Então esse tipo de material flexível, PVC flexível, produtos de PVC flexível que a gente conhece, normalmente é feito a partir de um plastisol. O plastisol é PVC, pó de PVC, misturado com plastificante, né, e alguns aditivos para evitar a degradação e tudo mais. Esse negócio é muito chato de trabalhar, né, porque ele é dilatante. E como é usado muito como revestimento, é pior ainda, porque o que a indústria faz? Passa uma faixa lá de tecido e aplica o plastisol com uma facona lá, né, uma camada do plastisol em cima.
isso tem que ficar, não pode subir, rachar, né? Depois vai para um forno, né, para reticular mesmo, né, e plastificar. E se a viscosidade sobe muito a taxas maiores, né, dá muito defeito no revestimento, porque racha tudo, né? Então esse comportamento é altamente nocivo para a produtividade. Então, isso é um exemplo para fluido dilatante. Outro é esse aqui, mais próximo da sua área aqui. Eu não sei se vocês lembram, eu não sou não olho muito televisão, mas isso parece que já passou na televisão pública aqui. É um vídeo de alguns argentinos malucos aqui e vamos ver, eles vão brincar de Jesus aqui, vão andar em cima da água. Tá? Então você vê, o cara corre pela banheira aqui e não afunda, mas o que é isso?